Konnichiwa, mina! Sejam bem-vindos ao canal Poder Otaku. Eu sou o Lucas, está começando mais um vídeo aqui hoje, galera. E hoje eu vou falar sobre um assunto bem polêmico, que é religião, né? Que eu acredito que é um dos maiores maus do nosso tempo, né? Mas eu vou explicar porquê. E antes de eu explicar o porquê, né? Eu quero falar que eu sou totalmente a favor de qualquer pessoa expressar a sua religiosidade, né? Seja no seu local de religiosidade, né? Ou em sua casa, com seus familiares, né? Até na rua, cara, mas desde que não incomode ninguém, né? Eu acho que é válido expressar até na rua. É válido, você tem liberdade de expressão para expressar suas ideias também na rua. Desde que não incomode ninguém, como eu falei. Então, galera, o que eu queria falar sobre religião? A religião, ela sempre foi usada, né, desde os primórdios da sociedade, como uma forma de controle de massa, né? É algo surreal, porque lá no começo, né, as pessoas tinham que pagar valores para entrar no céu e coisas do tipo, né, e muita gente ficava com medo de ir pro inferno e pagava, né, a gente teve caça às bruxas, né, quantas pessoas foram queimadas em fogueiras, algumas pessoas nem eram bruxas, eram só pessoas que estavam buscando curas medicinais ou coisas do tipo, foram queimadas em fogueiras, né, por bruxaria. E mesmo as que eram bruxas, né, porque existe a religião Wicca também, que é mais voltada para bruxaria, cara, não tem nada demais, entendeu? Nesse tipo de religião, nesse tipo de visualização do mundo por maneiras diferentes, né? E foi muita gente queimada por conta disso. Até hoje, né, muito preconceito, não tanto mais com a Wicca, porque isso é mais visto como algo mais do passado, né, hoje em dia. Não é mais visto como algo maligno, mas se a pessoa falar que é da Wicca pra algum cristão, o cristão vai ficar desesperado, vai achar que é magia negra, que mexe com a força das trevas, que vai invocar o Lúcifer pra dominar o mundo, enfim, né, é o preconceito das religiões, né. E aqui eu não falo nem de um ponto de vista preconceituoso sobre a religião cristã em si, porque eu acredito em Deus, eu acredito em Cristo, eu acredito que Cristo é de fato filho de Deus, tá? Mas eu quero justamente criticar isso. Por eu acreditar, eu quero criticar, porque eu acho que é um mal que tá dominando o nosso tempo, né? Outra coisa que acontece muito, é muito recorrente, né? A minha religião é certa, eu vou pro céu e você vai pro inferno porque você acredita no Deus errado, né? Eu acho que a gente tem que ter a liberdade de expressão da nossa religião até onde a gente acredita, né? E não até onde o outro acredita. Então, assim, a gente tem que respeitar o espaço das outras pessoas, né? Não é porque a pessoa é de uma religião, por exemplo, de matriz africana, acho que sofrem muito preconceito hoje em dia, né? Principalmente, ela vai ser condenada, né, ao inferno, ao sofrimento eterno, só porque ela pensa diferente de você, só porque ela acredita em deuses diferentes dos seus. Né? Eu acho isso muito errado, cara, né? Cada pessoa tem a liberdade de acreditar na sua religião, né? E julgamento é terrível, cara. A gente não foi ensinado a julgar, nem Jesus ensinou a gente a julgar, né? Jesus ensinou a gente a ter amor, né? O que é amar a Deus acima de todas as coisas, seu próximo como a ti mesmo. É isso, cara. Né? Como é que você vai amar o próximo dizendo que a religião dele tá errada, que ele vai pro inferno, que ele é uma pessoa totalmente errada, que ele tá indo contra a natureza por determinadas ações ou atitudes? Cara, não faz sentido lógico, sabe? E isso é um mal que tá dominando tudo, sabe? Como eu falei no outro vídeo, né, no vídeo anterior, eu tenho autismo, e eu já vi pastores falando que autismo é coisa do demônio, né, depressão, pastores falando que depressão é coisa do demônio, que a pessoa chega a ponto de suicidar porque o demônio foi lá e fez a pessoa se suicidar. Gente, é caso clínico, né, é coisa de médico, não é coisa de pastor, de padre resolver, não. A depressão é caso clínico, né, e quando a gente joga isso, a responsabilidade de tudo disso na religião, cara, a gente complica muitas situações mesmo. Até eu queria mencionar o Castlevania Symphony of the Night, né, que a gente tem um diálogo ali entre o Richter e o Drácula no começo do jogo, né, e o Richter fala o seguinte pro Drácula, né, ele fala assim: você rouba as almas dos homens e faz deles seus escravos. E o Drácula retribui pro Richter: talvez o mesmo possa ser dito de todas as religiões. E por que eu tô criticando isso, né, dessa forma? Porque a religião, ela tá invadindo o espaço da liberdade de expressão de várias pessoas, né? Como eu falei, de religiosidade, da pessoa ser ela mesma, né? Até essa questão do autismo tá sofrendo com a religiosidade agora, porque estão pregando que isso é coisa do demônio. Então, isso é muito complicado, porque a culpa de tudo isso não é de Deus, não é de Jesus, a culpa disso tudo são das pessoas, né? Como eu falei, queimaram pessoas na fogueira, né? Alegando que as pessoas eram pecaminosas, que precisavam ser queimadas para ser purificadas, né? E a gente tem o maior exemplo de todos, cara, Segunda Guerra Mundial, né? Que tinha um cara no poder, um maluco no poder, que tava matando os outros em nome de Jesus, né? Infelizmente teve essa situação, se não tivesse tido a gente nem poderia falar nada, mas existiu uma situação assim. Então, hoje em dia, a gente
Em pleno século XXI, cara, ver esse tipo de coisa acontecendo, sabe? Ver pessoas sendo crucificadas por serem quem são, né? Por seguirem sua vida do jeito que são. É muito dolorido mesmo. Eu acho que Jesus ficaria muito triste se visse esse tipo de coisa acontecendo, né? Porque ele era um cara da paz, era um cara do amor. Inclusive, pra mim, o que salva da Bíblia... Eu já li a Bíblia toda, tá? Mas pra mim, o que salva da Bíblia são os evangelhos, são os livros de Jesus. Pra mim, eu não concordo com a maior parte da Bíblia, vou ser sincero. Eu concordo muito com as passagens de Jesus, concordo totalmente com tudo que Jesus fez. Mas não concordo com muitas outras coisas que estão ditas na Bíblia, né? E eu acho que muitas coisas já estão datadas, né? E, infelizmente, tem gente que pega essas coisas que estão datadas e usa pra poder pregar preconceito, discriminação, né? Ódio, como eu falei. E isso acontece muito mesmo nas igrejas, né? E eu já segui em igreja e eu já presenciei muito esse tipo de coisa também. É difícil de lidar com certas coisas, porque como é que você vai falar que as pessoas estão erradas se elas estão pautadas dentro da Bíblia, né? E a Bíblia é a verdade absoluta delas. A Bíblia não é a verdade absoluta, cara. Inclusive, a Bíblia é adaptada de livros mais antigos do que a Bíblia, né? De livros datados de antes da Bíblia, até com deuses diferentes do Deus de Israel. Então, cara, é uma situação complexa. E como eu falei, cada um tem direito de acreditar no que quiser, exercer sua fé do jeito que quiser, desejar bênçãos a outras pessoas do jeito que quiser. Mas quando você fala que a religião dos outros está errada e só a sua é certa, né, você gera um paradoxo aí, porque você tá julgando, você tá criticando e você não tá agindo dentro do amor. O que pra mim seria o mais lógico, né, agir dentro do amor, né, porque quando você age fora do amor, tudo desaba, né. Como eu falei, teve um maluco, né, da Segunda Guerra aí, como vocês sabem, né, o cara do bigodinho, que infelizmente, né, fez uma guerra e dizimou milhares em nome de Jesus. Cara, isso é muito triste, porque a gente vê isso acontecendo hoje em dia. Tem pessoas que são mortas hoje em dia por causa de religião. Eu não vou mentir pra vocês, acontece muito. Tem muita gente que vai te julgar o tempo todo, né, as pessoas da igreja, eles têm muito, eu não vou generalizar, porque tem gente boa dentro da igreja, né, mas tem muita gente que tá na igreja que vai te julgar o tempo todo e vai falar o tempo todo, não, você tá errado por causa disso, né, você não vai pro céu por causa disso, né, você tá defendendo isso que é contra a Bíblia. E a pessoa vai ficar te julgando o tempo todo e muitas das vezes, quando as coisas não derem certo na sua vida, ela vai falar que você não tá tendo fé, o que pra mim é extremamente errado também, que você não sabe como que é a fé da pessoa, né, e você vai falar, a pessoa não tá tendo fé suficiente, não aconteceu isso porque a pessoa não teve fé suficiente. Né? Não foi curado porque não foi a vontade de Deus. Você tá no sofrimento porque é a vontade de Deus que você passa pela prova pra crescer. Cara, tem gente que tá sofrendo já 30, 40 anos com depressão. Será que isso é vontade de Deus? Né? Eu fico me perguntando, porque se Deus deu livre-arbítrio pra todo mundo, Deus não tem um certo controle do que tá acontecendo. Porque se ele controlar, tem gente que fala que tudo é permissão de Deus, tá? Mas se tudo é permissão de Deus, então ele tem um controle sobre todas as pessoas. Então, se ele tem um controle sobre todas as pessoas, nós não temos livre-arbítrio. Né? E se nós não temos livre-arbítrio, tá indo contra o que foi dito, que Deus deu livre-arbítrio para todo mundo. Então, de certa forma, para mim o mundo é muito mais um caos do que tudo ser vontade de Deus, entendeu? Porque se a gente segue a tudo vontade de Deus, a gente tá negando o livre-arbítrio que foi dado a nós por Deus. Então, assim, são questionamentos que eu faço, são questionamentos válidos, né? E muitas das vezes a religião cega a gente para esse tipo de questionamento, né? Que é importante. Se a gente não se questionar sobre certas coisas, a gente nunca evolui. Nesses dias eu até vi um vídeo em algum lugar, acho que foi no YouTube, que eu vi um vídeo sobre uma criança questionando um adulto sobre algo e o adulto falou pra não fazer perguntas idiotas ou algo do tipo. Mas, cara, quando a criança questiona, né, ela quer aprender. Então é importante você conscientizar essa criança, esclarecendo a dúvida dela. Né? É válido, toda pergunta é válida e todo conhecimento é importante. Então, é reflexão, cara, é uma reflexão muito importante e, assim, eu tenho muito medo do que certas religiões estão se tornando e que podem se tornar, né, e tem pessoas morrendo por causa disso, como eu falei, tem pessoas cometendo, né, você sabe, desistindo da própria vida por causa de igreja, por causa de pressão de igreja, por causa de pressão social, né, imposta pelo meio, por igrejas e coisas do tipo. Cara, é complicado, né, é complicado demais, mas eu precisava falar sobre isso, para conscientizar, e eu quero falar pra vocês, né, que são mais novos, cara, se você é de um jeito, né, e se você tem consciência disso, que isso é bom, esse jeito é bom, o que você faz é bom, né, não mude por causa de religião, porque religião A, B ou C diz pra você mudar, né, uma coisa é a pessoa cometer um crime, aí tá errado, ela tem que ir pra cadeia e tem que pagar pelo crime.
Agora, outra coisa é você ser de um jeito que uma religião tal diz que é errado. Aí você não muda por causa de religião A ou B. Como eu falei, não deixe de ser você por causa de religião ou por causa de religiosidade. Porque isso acaba com as pessoas, isso destrói as pessoas, né? Talvez você vai viver uma vida até feliz, né, entre aspas, não sendo você, mudando por causa da religiosidade, mas o fato de você fazer isso pode causar outras pessoas a desistirem da vida delas, porque elas vão se comparar com você em algum grau e vão chegar à conclusão de que elas estão erradas e você está certo. Então, é como eu disse, galera, reflexão é importante e amor sempre, em primeiro lugar, cara, independente da sua religião, ame e respeite o próximo, sempre, sempre, independente do que a pessoa seja, ou que a pessoa escolha, respeito, sempre, em primeiro lugar, e amor. Então é isso que eu queria trazer para vocês aqui hoje, muito obrigado por assistirem isso, sayonara, vejo vocês no próximo vídeo, até lá.